vamos para a atividade de ciências. Hoje, dia 6 de maio de 2021. Nós vamos dar a continuidade sobre energia e movimento, a transformação em seu corpo, tá? Então, vamos ver a atividade física. O que é para vocês fazerem? Na página 192, então, é uma leitura de uma entrevista com o professor Diogo Inácio Dias, tá? Então, ele vai falar sobre a atividade física, como é importante praticar, tá? Então, vamos lá. E aqui na página 193 é para fazer as atividades relacionadas ao texto, tá bom? Então, vamos lá. Você costuma fazer atividades físicas? Como se sente em praticá-las? Para conhecer mais sobre o corpo e o que acontece quando realizamos atividade física, leia esta entrevista com o professor de Educação Física. Com a palavra, o professor Diego Inácio. Por que é importante praticar atividade física? A prática de atividades físicas deixa o coração mais forte para bombear sangue pelo corpo, deixa os músculos preparados para os movimentos e melhora a respiração. Além disso, é bastante prazerosa e divertida. Veja como é muito importante a gente fazer atividade física, ao invés da gente ficar só no computador, no celular, nos joguinhos de videogames, né? Então, é muito importante a gente fazer qualquer atividade física. Porque o coração, ele vai bombear sangue para o nosso corpo, tá? Lembra aqui, ó? Então, o coração vai bombear para as nossas veias e vai deixar o nosso corpo mais forte. Vai deixar os músculos preparados para os movimentos e vai melhorar a respiração. Porque quanto mais o sangue vai bombear, mais você vai ficar com aquela respiração ofegante, rápida, né? E isso, às vezes, vai acontecer quando a gente não tem muita atividade física, parece que o coração vai sair pela boca, né? A gente vai ficar até vermelho. Depois, com o tempo, fazendo atividade, o que acontece? O nosso corpo já vai estar acostumado e vai melhorar o nosso desempenho, a nossa musculatura, a nossa respiração, tá bom? Além disso, ela é prazerosa e divertida a atividade física. Por exemplo, jogar uma bola, fazer educação física, brincar de pular corda, tá? Então, é muito importante andar de bicicleta, é muito importante a gente fazer. E que tipos de atividade física as crianças podem praticar? As crianças podem praticar diversas atividades físicas, tanto individuais quanto em grupo. Quais são as individuais? Natação, tênis, atletismo, luta, etc. Que você não precisa de outras pessoas, tá? E em grupo, andar de bicicleta com os amigos. Andar de bicicleta também é individual, mas com um amigo é mais gostoso. Jogar futebol, vôlei, basquete. O importante é buscar uma atividade de que você goste e pela qual se interesse. Não adianta você querer fazer uma atividade física, eu vou fazer isso, mas você não gosta. E aí você vai forçado e nada
que é forçado, é bom, né? Que cuidados devemos ter ao começar a fazer uma atividade física? Isso é muito importante, tá? A gente não pode ir fazendo de qualquer jeito. A gente tem que tomar alguns cuidados. Então, vamos ver. Antes de iniciar, devemos preparar nosso corpo para essa atividade. O alongamento, que é esticar nossos músculos, não precisa obrigatoriamente ser feito antes da atividade, mas deve ser feito depois, como forma de relaxar e iniciar o processo de descanso do corpo. Porém, antes de tudo, é importante certificar-se com um médico de que não existe nada que o impeça de fazer determinadas atividades físicas. Então, antes de fazer uma atividade física, antes de começar a fazer, né? Eu vou fazer um vôlei, um futebol, eu tenho que passar por um médico para fazer alguns exames, principalmente do coração e respiratório, para ver se eu não tenho nenhum problema, tá? Que de repente, se você tiver algum probleminha no coração, pode te prejudicar, tá bom? Durante a atividade física, qual o valor normal da frequência de batimento cardíaco? Veja, nós vimos isso aqui, ó, né? Como fazer para medir os batimentos cardíacos? Então, a gente põe o dedinho aqui, a gente vê a respiração, né? Então, vamos ver. O valor da frequência cardíaca e respiratória, elas podem mudar muito de pessoa para pessoa. E também depende da atividade física que se pratica. Por exemplo, uma pessoa de 20 anos de idade tem uma frequência cardíaca de mais ou menos 200 batimentos por minuto. Então, veja, se eu contar no relógio o batimento cardíaco, né? Aquela pulsação, ele vai ter mais ou menos 200 batimentos cardíacos, uma pessoa de 20 anos. Se ele estiver praticando uma atividade física como a natação. Só que em repouso, quando a gente está quietinho, a gente tem um batimento menor, tá? Aqui é quando ele está praticando a natação. Mas em repouso, essa mesma pessoa pode ter uma frequência cardíaca de mais ou menos 70 batimentos por minuto. Então, quando a gente está sentadinho ou acabou de levantar, se a gente pegar o dedinho aqui, ó, olha lá, ó, já tô sentindo. Se você pegar aqui, ó, pertinho desse osso, põe os dois dedinhos aqui, olha lá, já tô sentindo, ó o batimento cardíaco. Ó, eu estou sentindo. Então, o coração tá fazendo assim, ó, a pulsação. Essa pulsação, tum, 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 eu vou contar 1 minutinho, deitado. O que vai acontecer? Vai dar mais ou menos, em repouso, 70 batimentos. Se eu for fazer atividade física e eu colocar o dedinho aqui, novamente, vixe, o coração vai estar assim, ó, tum, 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 né? Então, vai dar mais ou menos 200 batimentos, tá? Isso vocês podem ver, tá? Vocês podem praticar. Pega ó, a pulsação, os dois dedinhos, ó, aqui pertinho, ó, do ossinho, ó lá, já peguei, ó. Aqui tem um osso, ó. Aqui tem um osso, tá vendo, ó? Então, aí aqui do ladinho, ó. Ó lá, já pegou. Aí você vai sentir o batimento cardíaco aqui, ó, tá?
É um coraçãozinho, parece que tá pulsando ali. Qual é o segredo para praticar uma atividade física com regularidade? Regularmente? Acredito que o segredo para iniciar uma atividade física e, mais importante, continuar a praticar. Não adianta você comece e para. É buscar algo que o motive e que você realmente goste de fazer. Eu, por exemplo, pratico capoeira há alguns anos. Adoro a capoeira. Então, veja, você tem que fazer sempre uma atividade física que você goste, tá? O professor aqui, ele gosta de fazer capoeira, tá bom? Então, procure fazer o que realmente você gosta de fazer, tá bom? Futebol, vôlei, o que você gostar, tá bom? Então, vamos lá. Página 193. Veja o que as crianças estão falando em uma conversa sobre atividade física. Contorne, ou seja, faça um círculo, né? Contorne as frases que não correspondem ao que o professor de educação física afirmou. Então, não corresponde, que não é aquilo que o professor falou, tá? Em sua entrevista e reescreva corretamente no caderno. Reescreva corretamente no caderno. Então, vamos ver. Olha o que a menininha falou. É importante certificar-se com um médico de que não existe nada que o impeça de fazer determinada atividade física. O professor falou isso? Sim, olha aqui, ó. O professor falou. Ó, é importante certificar-se com um médico. A mesma coisa que a menina falou, que não existe nada que impeça de fazer determinada atividade física. Então, está certo o que a menina falou? Sim. O outro menininho. Praticar atividade física melhora a coordenação dos movimentos. O professor falou isso? Sim, falou. Ó, praticar melhora, aqui ó, praticar atividade física melhora a respiração e o movimento. Então, veja, a mesma coisa. Agora aqui, o que a menina falou. Para praticar atividade física, devemos obrigatoriamente ir a uma academia? O professor falou isso? Não. O professor, ele falou que é obrigatório? Não. Ele falou o quê? As crianças podem praticar diversas atividades físicas individuais ou em grupos. O importante é buscar uma atividade que você goste e pela qual você se interesse. Então, veja, ele não falou nada disso. Então, você vai contornar a frase que o professor não falou. É essa aqui. Vamos ver o outro menino falou. Não é normal ocorrer uma alteração dos ritmos cardíacos e respiratórios durante a atividade física. Não é normal? É errado. Ó, é normal ocorrer, né? Porque quando você está em repouso, o que acontece? O batimento cardíaco, ele, olha aqui, ó, é normal.
o valor da frequência cardíaca e respiratória pode mudar muito, tá? E também depende da atividade física que se pratica. Lembra que ele falou em repouso, o batimento é 70. Ele fez a natação, o batimento vai para 20, para 200. Então, esse aqui e esse também estão errados. Aí, o que ele pede? Reescreva as frases corretamente no caderno. Então, vejam, aqui está o cabeçário, Ciências, livro Ápice, página 192 e 193. A1, né? Página 193, 1. Para praticar atividade física, essa está errada. O que o professor falou? As crianças podem praticar diversas atividades físicas individuais ou em grupos. O importante é buscar uma atividade que a gente goste e que se interesse, tá? O outro balãozinho, não é normal ocorrer uma alteração. É normal. Quem colocou essa resposta, tá? É normal ocorrer, também está certo. E aqui a Pro colocou o valor da frequência cardíaca e respiratória pode mudar muito de pessoa para pessoa e também depende da atividade física que se pratica, que é o que o professor falou, tá? A2. Analise o que as crianças estão conversando. Se começaram a praticar uma mesma atividade física, por que será que nas primeiras aulas, uma delas se sentiu mal e a outra não? Veja, vamos ver. O menino falou assim: eu me senti muito bem logo nas primeiras aulas de natação. A menina falou assim: quando eu comecei a nadar, senti que ia morrer. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Então, a gente analisando, o que aconteceu? Porque esse menino, ele poderia ter o quê? Uma melhor atividade, um melhor condicionamento físico, tanto do coração quanto respiratório, tá? Ou a menina, ela pode ter se esforçado muito, né, para nadar e o condicionamento dela não estava tão bom, ela não tinha tanta atividade física quanto ele. Então, aqui a gente pode ter várias respostas, depende de vocês. Então, aqui eu coloquei duas que podem acontecer. Uma, porque a menina pode ter forçado demais o ritmo, tá? Quando a gente força demais alguma coisa, o nosso coração pode bombear demais, pode se esforçar e aí a gente não aguenta, tá? Tanto o coração não aguenta quanto a respiração, que vai ficar muito ofegante, a gente não vai aguentar fazer a atividade. Então, a gente sempre tem que ir devagar no começo. Outra situação pode ter sido o quê? Que o condicionamento cardíaco do coração e respiratório do menino está melhor que o da menina. Então, ele tem um condicionamento físico melhor, porque às vezes ele pode ter feito ou ele já fazia alguma atividade física, tá bom? Então, aqui depende de vocês, a resposta é pessoal de vocês, tá bom? Agora aqui,
Analise os dados representados no quadro abaixo e esclareça dúvida dessas crianças sobre a situação descrita. Converse com os colegas e preencha o quadro. Então, veja, essas crianças estão falando o quê? Em que situação foi observado o maior número de batimento cardíaco por minuto? Qual foi esse número? Com que número poderíamos preencher a lacuna desse quadro? Teria de ser maior ou menor do que 20? Veja, aqui nós temos o quadro e aqui tem deitado e após uma corrida. Então, aqui eu estou em repouso, tá? E aqui eu fiz uma atividade física, uma corrida, certo? Então, aqui eu estou repouso e aqui com atividade física. O número de batimento cardíaco por minuto deitado em repouso é de 70. Aí, eu fiz uma corrida e o batimento cardíaco foi a 100, então aumentou. O número de movimento respiratório por minuto, se eu estou deitado, é maior ou menor que 20? Se eu estou deitado, eu estou em repouso, então o movimento respiratório é menor, tá? Agora, aqui, após uma corrida, ela aumenta o número cardíaco por minuto, batimento, tá? Agora, quanto ao número de respiratório, ele vai ser 20 em minuto, tá? Então, veja, o movimento respiratório, quando eu vou respirar, os movimentos respiratórios é de 20. Aqui, quando eu estou em repouso, é menor, porque eu vou respirar mais tranquilamente. Após uma corrida moderada, eu vou aumentar um pouco mais a minha respiração, porque eu fiz uma atividade física, tá bom? Então, quando eu estou em repouso, a minha respiração é devagar. Se eu faço uma corrida moderada, se aqui é menor, aqui eu vou aumentar um pouco, porque eu aumentei o meu batimento cardíaco, então minha respiração vai aumentar um pouco mais, tá bom? Essa foi a atividade de hoje da página 193 e 192 sobre a atividade física, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.